Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, estamos ao vivo, não é? Sempre neste horário da 1h30 da tarde, tradição da discussão política e do debate dos temas importantes, né? Temas que formam a nossa pauta aqui da região metropolitana e a pauta do Brasil também, né? Lembrando sempre que de segunda a sexta-feira você confere aqui pela Santa Cecília TV a nossa reprise a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Ressaca eleitoral para muitos, né? Comemorações aí para os eleitos. A vida é essa mesmo, né? A campanha é assim mesmo, quando a gente tem uma expectativa, às vezes é surpreendido. Por exemplo, a abstenção altíssima que tivemos aqui em Santos, né? 33% dos eleitores da cidade não foram às urnas, né? Não sei que explicação tem isso, mas acho que tem muita relação com o próprio candidato Rogério Santos, né, do PSTB, que acho que muita gente achava já que eram realmente favas contadas. O Rogério era franco favorito, né, dessa eleição, né, que acabou se transformando num sim ou não, né? Sim ao mandato do Paulo Alexandre, você vota no Rogério, né? Não ao mandato do Paulo Alexandre, questão plebiscitária, né, vamos dizer assim, né? Você não gostou dos mandatos do Paulo Alexandre, procurava aí um dos outros 15 candidatos, né, à Prefeitura de Santos, e acabou o Rogério, como todas as pesquisas apontavam, né, franco favorito, vencendo ontem no primeiro turno. Era uma aposta que eu tinha aqui também com alguns amigos, e dizem que o prefeito aí, o Paulo Alexandre, vai comer pizza de graça e tomar cerveja de graça até o Carnaval de 2022, né? As apostas que fizeram com ele falavam que ganhavam no primeiro turno, e eu, dessa eu apostaria junto com ele também, né? Muito bem. Fernando Chagas, cientista político, aqui à minha esquerda, mais uma vez voltando aqui à bancada do Ponto de Vista, agora para a gente fazer um breve balanço do que foram essas eleições no país, né, especialmente. Agora todas as atenções do país se voltam para a eleição municipal de São Paulo. Bruno e Boulos, né, BC contra o GB, né, Bruno Covas contra Guilherme Boulos, e ainda o Rio de Janeiro também, mas com franco favoritismo, né? Favoritismo enorme, né, do ex-prefeito Eduardo Paes. Tudo bem aí, Chagas? Prazer revê-lo. Tudo bem, um abraço a todos, olá amigos, especial aos telespectadores. Antes de mais nada, cumprimentar os dois prefeitos reeleitos aqui na Baixada, o Suma, ou Suman, até hoje eu não sei se é Suma ou Suman. Eu também tenho dúvida. No Guarujá, e o Ademário em Cubatão, dois prefeitos reeleitos. No Guarujá, haveria a possibilidade de reeleição, mas o prefeito de Guarujá ganhou com relativa tranquilidade. Em Cubatão não tem segundo turno. E principalmente é o Rogério Santos. Uma eleição improvável de ser decidida no primeiro turno, porque havia um número elevado de candidatos. Com 16 candidatos, praticamente tem segundo turno, porque os votos se espalham de tal maneira que às vezes um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá, evita que a decisão seja feita no primeiro turno. De qualquer maneira, venceu no primeiro turno, e vencendo no primeiro turno mostra a boa avaliação, se comprova a boa avaliação que a população santista tem dos 8 anos de Paulo Alexandre Barbosa, em 2 mandatos que, por um lado, tinha restrições e críticas de uma parte que não se contentava, e de outro lado a população decidiu sim, decidiu pela aprovação da administração do Paulo Alexandre Barbosa. Isso ficou provado, mesmo com uma pequena diferença, ontem na eleição de Santos. E, repito, dificilmente uma eleição com 16 candidatos termina no primeiro turno, terminou no primeiro turno. A população santista avaliou, e avaliou bem, a administração de Paulo Alexandre Barbosa. Muito bem. Nosso advogado aqui, o Rafael de Paula, mais uma cria minha aqui, não é? Primeira vez que ele participa comigo aqui à frente da bancada. Estava participando dos programas anteriores aqui com a minha ausência, não é? A gente descobriu aqui mais um comentarista top de linha, viu, Fernando Chaves? Prazer recebê-lo. Tudo bem, Rafael? O prazer é todo meu, Edgar. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui nesse primeiro programa com a gente, dividindo bancada. É claro que o Altair, sem palavras, né? Condução maravilhosa, mas o programa tem a sua cara. Opa. E para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde, Chagas. Boa tarde, Santana, equipe. Edgar, obrigado pelo convite.
Obrigado a você. Saí de casa e falei para a família, bom, vou voltar agora para fazer realmente alguma coisa que, na verdade, é o que eu sei fazer, tá certo? O que eu andei fazendo aí nos últimos 3 meses, eu não entendo realmente absolutamente nada, sou um neófito e acho que não vou aprender a fazer isso aí, não, sinceramente. Vamos começar discordando. Rafael de Paula andou sendo questionado assim de uma maneira um pouco virulenta as últimas vezes que ele participou aqui pelo Marcos Santana, que andou um pouco exaltado nesse período. Aí, Santana está lá na ponta, agora mais light, tranquilo, Santana, tudo certo aí? Sempre tranquilo, boa tarde a todos, boa tarde meus amigos. Sempre discordando, mas no alto nível, claro. Acho que aliás, porque afinal o nome do programa é Ponto de Vista, né? E Edgar, reforçando a informação que você apresentou inicialmente, foram 33% de pessoas que deixaram de comparecer às urnas e, mais do que isso, 12,58% de pessoas em Santos que anularam ou votaram em branco, 10.684 eleitores. Vale dizer o quê? Que somando esses dois contingentes de pessoas que não compareceram às urnas ou quando compareceram, votaram em branco e nulo, foram 141.652 eleitores que não votaram em ninguém, não escolheram um candidato. 41,43% dos eleitores santistas. Quer dizer, é um índice muito alto, é um sinal de alerta muito grande aí para a gente tentar entender o que está dando errado no nosso processo democrático, que as pessoas estão desestimuladas a participar do processo eleitoral. Não só em Santos, esse alto índice de pessoas que abriram mão de participar do processo eleitoral aconteceu em várias outras cidades do Brasil. Vale uma reflexão aí, porque a gente precisa estimular o eleitor brasileiro a participar do processo eleitoral. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo. Você errou um monte de vezes, hein, nessa minha ausência aqui, o e-mail, hein? Pois é, é a força do hábito, né? É a força do hábito. Né? Mas, quem acompanha a gente pode participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, hoje eu acertei, né? Ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Olha aqui, entre as eleitas, né, ontem para a Câmara Municipal de Santos, está a Débora Camilo, né, que é uma militante de esquerda, do PSOL, né? E que é uma advogada, enfim. Foi candidata a prefeita também. Foi candidata a prefeita em 2016. Eu ganhei dela, viu, em 2016. Mas agora disparado, eu ganho de mim disparado. Bom, faz parte, né? A Débora é gente boa, viu, uma pessoa legal, uma pessoa que tem aí uma cabeça muito boa, né? Uma pessoa que tem compromisso aí com a sociedade, mas tem um pepino enorme aqui que ela vai ter que descascar, porque algumas fotos aqui foram tiradas lá do site dela, enfim, do Instagram dela, do Facebook, e ela teria feito campanha ontem, entendeu? Não pode. Isso não pode, evidentemente ela está eleita. Se ela não tivesse sido eleita, ninguém ia reclamar, ninguém ia dizer absolutamente nada, né? Mas, segundo informações que chegam aqui, já há aí um movimento para impugnar a candidatura da Débora Camilo. É difícil sair disso, né, Chagas? Difícil. E talvez falte uma informação. A propaganda no dia da eleição pelas mídias sociais pode caracterizar a boca de urna, porque está influenciando a vontade do eleitor. E no dia da eleição, o eleitor ele tem que decidir pessoalmente, individualmente, em tese, né? Estou falando em tese. Claro. Sem nenhum tipo de influência. E pela legislação, qualquer mensagem, qualquer provocação ou qualquer pedido de voto pelas mídias sociais no dia da eleição pode caracterizar boca de urna, como a gente fazia antigamente, né? Na boca de urna, né? Seguia o eleitor, dava o santinho para ver se ele votava. Isso é proibido hoje nas ruas e é proibido hoje no mundo virtual. Vamos ver agora qual vai ser a decisão da Justiça Eleitoral. É uma decisão difícil, né? Ela fez mais de 4 mil votos, uma grande votação, sem dúvida nenhuma, né? Eu sinceramente espero que a Débora não seja impugnada, né? Que ela consiga levar o seu trabalho
à Câmara Municipal, seria a terceira mulher, né? Isso. Thelma de Souza, já A Audrey. Cleise e a Débora, né? Seriam as 3 mulheres, aumentando aí em Isso, uma mulher o número de vereadoras na Câmara de Santos. Acho que seria legal a Débora atuar como vereadora aqui na cidade de Santos. Mas Enriqueceria tem o sempre debate, porém, não? enriqueceria o debate, sem dúvida. Mas infelizmente ela, pelo que eu recebi aqui, até por desconhecimento, como colocou o Chagas, me parece, né, o Rafael, eu acho que ela realmente infringiu aí a legislação, viu? A gente sabe que na prática, né, uma pessoa que recebeu 4.664 votos não disparou no dia da campanha, né? No dia da votação. Mas a regra é a mesma para todos, né? Então, aí a gente aguarda e vê o que vai acontecer, se alguém realmente vai impugnar, se a justiça vai atuar nesse caso. Bom, eu queria só agradecer e muito, né, ao amigo Altair de Marco, que durante os 90 dias que eu estive ausente aqui, pilotou a mesa branca aqui de Fundo Azul do Ponto de Vista, né, com a categoria de sempre, né, Altair, que é da velha guarda, né, dos radialistas, enfim, de âncoras, apresentadores, né, fazia muito tempo que ele estava fora do ar, né, Santana? Perdão, Chagas. O Altair ficou até emocionado aqui na despedida, enfim, né, na sexta-feira. E eu deixo aqui um grande abraço ao Altair do nosso time de comentaristas, em breve, essa semana ainda, talvez participe conosco mais uma vez, enfim, comentando. Teve ontem à noite aí com o Chagas no programa da casa, na cobertura que não houve, né? Graças ao site do Tribunal Superior Eleitoral, tal de supercomputador. Por que as informações não são disparadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, não é? Como sempre foram, né? Uma coisa simplesmente... As informações... É aquela história, né, Chagas? Quando está dando certo, vamos mudar, né? Para piorar. Não, mas eu compreendo por um lado também, porque assim, em alguns estados, né, há uma pressão política muito grande, e apesar de pessoalmente pensar que os tribunais regionais são órgãos, em regra, isentos, as indicações para os juízes de tribunal regional eleitoral, né, e para juiz eleitoral são feitas de uma maneira muito distoante do que é o restante do judiciário, né? Então ora o governador nomeia um advogado, ora o governador nomeia um juiz. Então, assim, talvez o TSE tivesse motivação suficiente para centralizar isso, até porque, recentemente, um ataque hacker no STJ inviabilizou a STJ virtualmente. Então, talvez a intenção do TSE fosse reunir toda a estrutura de uma vez só. Além disso, eu vejo a questão da economia, foi um ponto que pesou também, fazer uma economia com os recursos públicos na eleição, no processo eleitoral. Mas eu entendo essa situação realmente, porém, o sistema não estava preparado. Vão pegar imigrantes, a imigrante passa 10 carros por minuto. Daqui a pouco vai passar na imigrante 100 carros por minuto. Vai estourar imigrantes. E isto acabou, o acúmulo de informações acabou travando o sistema, além do que você falou. Houve um ataque de hacker que eles tiveram que fazer rapidamente um backup para salvar os dados. E o que me preocupa nisso tudo, como nos Estados Unidos, o Trump há muito tempo já vem comprometendo a credibilidade da eleição americana. Bolsonaro também já tentou, né? Isso, eu vejo aqui que já está começando Hoje um de manhã ataque. ele já deu uma declaração nesse sentido. Isso preocupa. Respeito às eleições dos Estados Unidos, eles têm independência. Os estados aqui têm autonomia, nos Estados Unidos têm independência. Então, eles fazem de acordo com a legislação do estado. Eu entendo a forma deles, é secular, tradicional. Mas na questão da votação brasileira, até agora não houve nenhuma impugnação das urnas e que provasse que houve fraude. O dia que isso ocorrer, eu mudo de opinião. Mas ficar falando que tem fraude, que isso, que aquilo, que não é seguro, faz a impugnação, prova, decide que houve a impugnação, aí nós vamos mudar. Mas não é seguro a partir de agora, que não é seguro? Agora. Não, e foi... Porque desde 1992, né? 96, né? Que nós temos urnas eletrônicas resolvendo nas principais cidades do país, depois as cidades mais longínquas foram a partir de 98, e depois aí foi em frente, né? Todo o Brasil inteiro acaba fazendo as suas apurações assim, né? Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral
a cada 2 anos, faz um chamamento público de pessoas com conhecimento especializado. Hackers. Basicamente, ele chama hackers mesmo, para tentar burlar o sistema e promover aprimoramentos. E recentemente, questão de 3, 4 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a decidir sobre a segurança das urnas eletrônicas e foi um processo bastante importante, relatado pelo agora presidente ministro Fux, no qual o Supremo entendeu que estava comprovada a segurança das urnas eletrônicas, inclusive com perícia técnica, com participação de um departamento altamente especializado da Polícia Federal. Isso nos dá segurança para acreditar que as urnas eletrônicas realmente estão servindo ao seu papel. As urnas eletrônicas, elas não estão em rede, né? Não estão, isso que eu ia estão falar. linkadas aí com offline. com a Tem internet, um né? flashcard, flashcard, uma mídia, que coloca na urna eletrônica. Aí, quando abre a urna eletrônica, zera tudo para ver se não tem nenhum voto. Que no papel... zerésima. Zerésima, isso. No papel, às vezes as urnas já tinham votos antes de começar. Isso não é possível. Foi no tempo do Chagas. No meu tempo acontecia isso. Eu já estou velhinho, né? Já passei por muitas. No encerramento, o presidente encerra a urna, expede o BU, boletim de urna, distribui, afixa na sessão e distribui para os partidos. E é conferido. Com esse flashcard é levado com toda a segurança para a apuração, no local que vai ser a apuração, e lá entra no sistema. Esse sistema que sofreu um ataque de hackers e que suspenderam, fizeram o backup e reiniciaram e atrasou, e além do que aquilo que eu já falei, né? Quando centralizou no TSE, acabou vendo um fluxo muito grande de informações e deu aquela travada e deixou todo mundo ansioso. Mas talvez tenha sido bom, porque talvez o TSE tenha uma estrutura melhor para se defender de um ataque hacker do que os TRS. Eu não sei se o TRE de Tocantins, por exemplo, se o TRE do Pará vai ter condições de suportar um ataque hacker como o TSE tem com toda a sua estrutura de tribunal em Brasília. Mas o Rafael e o Edgar, Chagas, acho que é importante nós ficarmos atentos, porque essa estratégia de desacreditar não só a justiça eleitoral brasileira, mas também os próprios institutos de pesquisa e também a imprensa, né? Porque tem mal perdedor, candidato mal perdedor, que durante a campanha eleitoral, já prevendo um fracasso, uma derrota, colocou em dúvida a credibilidade dos institutos de pesquisa. Vou dar um exemplo aqui em Santos. Teve candidato que colocou em dúvida as pesquisas que foram feitas, não só de um, mas de 4 institutos, né? Só estava certa aquela pesquisa que indicava uma situação favorável a um determinado candidato. E as demais pesquisas indicavam uma situação que acabou se confirmando nas urnas ontem. Vou dar um exemplo muito concreto. A pesquisa do Instituto APPC, publicada pelo Jornal da Hora, uma pesquisa feita a pedido do Jornal da Hora. E que acertou na mosca, hein? Que deu 50,4% dos votos válidos. E o resultado indicando a vitória no primeiro turno para o Rogério Santos. Quase precisão cirúrgica. E o resultado oficial deu 50,58%. Da mesma maneira como o IPAT também indicou uma vitória no primeiro turno, o Enfoque Boqueirão News também, e também a Badra Comunicação, divulgada aqui pelo Sistema Santa Cecília de Televisão, também indicava uma tendência, uma grande possibilidade de um encerramento logo no primeiro turno, que acabou se confirmando. Então, nós precisamos ficar muito atentos aos maus perdedores que ficam tentando incutir na população questionando não só as pesquisas, mas também a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro com a urna eletrônica. Vamos lembrar que, apesar de que o resultado ontem à noite quase matou o coração, candidatos, jornalistas e também eleitores, por conta da demora, né, que quem estava acompanhando ali, percebeu que demorou muito a iniciar praga a do totalização. Trump. Foi praga do Trump. Ainda assim, Chagas, estamos em grande vantagem nos Estados Unidos, por exemplo, que o nosso resultado aqui saiu por volta de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, os 100%, e os Estados Unidos ficou praticamente uma semana inteira totalizando os seus votos. Então, ainda assim, estamos em grande vantagem. Botelho, não sei se
é interessante tocar, mas eu gostaria apenas de forma delicada, tentar ser o mais delicado possível, já que ele tocou na questão da pesquisa. O que me impressionou nessa eleição, nós tivemos 16 candidatos. Uma parte, não vou dizer a maioria, uma parte mostrou que tem pouca informação sobre a cidade, sobre a realidade da cidade. O que se falou muito durante essa eleição não corresponde ao sentimento dos moradores de determinadas regiões da cidade. Se esses candidatos realmente fossem no local, eles sentiriam que o sentimento, eles viriam que o sentimento daqueles moradores daqueles bairros de determinada zona eleitoral, de determinada região eleitoral, não é que eles mostraram. Eu acho que faltou um pouco alguns candidatos andarem pela cidade e conhecer a cidade. Quem ganhou na Vila Gilda? Gostaria de saber. Quem ganhou na Zona Noroeste e nos morros? Nos morros, na Zona Noroeste, quem ganhou lá? Foi o candidato do prefeito, Rogério Santos. Prefeito, é disso que eu me refiro. Ganhou disparado, né? Ganhou disparado. Ganhou disparado na 118. É isso que eu me refiro. Se falou muito em Vila Gilda, se falou muito do centro. Parece que Santos se resumiu a Vila Gilda e o centro. Infelizmente a gente precisa... Não é assim. E a Zona Noroeste, os morros, foi onde praticamente se decidiu a eleição no primeiro turno. Não, a gente já esperava isso, né, Chagas? Eu esperava. As pesquisas mostravam isso. Exatamente, mostrava exatamente então faltou um pouco conhecer a realidade da cidade. É claro que a Zona Leste também deu um patamar de segurança, em torno de 45%. Você não precisa, você ataca o prefeito que está no cargo, né? Você acaba, na verdade, atacando a cidade. O munícipe sai na rua, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para frente, olha para trás, fala, mas que raio de cidade é essa que essa gente fica falando aí, né? Uma cidade fictícia, né? Mentirosa. Existem problemas? Inúmeros problemas. Há o que se fazer? Muita coisa para se fazer, né? Mas que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa fez obras muito importantes, né? Isso, olha, não reconhecer isso realmente é brincar com a inteligência da população, né? E foi isso que alguns fizeram, ao meu ver. Não sei se o Rafael ia colocar isso. Concordo plenamente. Trouxe capital de São Paulo, trouxe capital da União, teve uma fase muito difícil de licenciamento ambiental para fazer essas obras. Eu tenho conhecimento, inclusive, Edgar, de que o prefeito tinha encontro semanal para acompanhar as obras da cidade. Né? Toda quinta-feira. Na sala da situação. Na sala de situação com o arquiteto Wagner, que foi o carro-chefe, o Glaucus da CEDURB também. O Wagner Ramos. Wagner Ramos. Então, acredito que assim, existe uma preocupação em trazer para aquela região uma vida nova e que tá saindo do papel. A gente está vendo a Avenida Beira Rio, né, que o prefeito tanto falou, se formando aí. E quando a gente anda por lá, a gente percebe a diferença, né? Então não adianta ficar com um discurso pronto, ensaiado com um assessor que é desconectado da realidade do eleitor. Exatamente. E outra coisa, né? Os alagamentos, as enchentes que a gente viu lá, 3, 4 dias de chuva mais fortes que aconteceram durante o período eleitoral, isso havia sido explicado pelo Wagner Ramos, pelo Rogério Santos e pelo próprio prefeito Paulo Alexandre inúmeras vezes de que ia realmente haver a necessidade de que a União entrasse com a parte dela. Exatamente. A prefeitura não pode entrar no local onde é da União. E no Saboá, do muro para a linha férrea até o porto, o município não pode fazer nada sem autorização da União ou a União fazer. É a mesma coisa que eu entrar na casa do Rafael. Eu vou entrar na tua casa para mudar a pia ou o encanamento da tua casa. Eu não posso, a não ser que você autorize ou você faça. E outro ponto, ainda dá tempo, Boturão? Dá. Rapidamente. Falou-se muito, mas falou-se demais. Eu até ontem acabei explodindo aqui no programa da Santa Cecília sobre a dívida da prefeitura. Eu não falei durante o processo eleitoral para não influenciar o processo eleitoral, já que eu sou da Secretaria de Finanças. Falou-se muito do endividamento do município. O orçamento do município, ele não contempla sociedade de economia mista. O orçamento do município, ele contempla a prefeitura, as autarquias e as fundações.
Sociedade de economia mista não contempla o orçamento do município. Portanto, a dívida da prefeitura, hoje, de longo prazo, é de 12% da receita corrente líquida. O prefeito que entrar no dia 1º de janeiro... O prefeito que entrar é o Rogério. Já está definido. Que entrar, pode no dia 2, não no dia 1º, no dia 2, pegar 12% da receita corrente líquida e pagar essa dívida, que é de longo prazo. Agora, não se vai fazer isso se eu comprei um imóvel a longo prazo, com juros baixos, por que eu vou pagar essa dívida neste momento? Não tem cabimento. Mas o prefeito que entrar, quiser quitar a dívida, 12% da receita corrente líquida. Repito, sociedade de economia mista, ele está aqui, ele sabe, é de direito privado, não entra no orçamento do município. Colocou-se no orçamento algo que não pertence ao orçamento. A Constituição não deixa, a Lei 4.320 não deixa, a Lei de Responsabilidade Fiscal não deixa. Não falei isso durante o processo eleitoral para não interferir, mas esta é a realidade. A mesma coisa que eu colocar no orçamento, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Colocar no meu orçamento da minha casa as despesas que eu tenho com os meus sobrinhos. A mesma coisa que o Boturão, colocar na despesa dele, a despesa que o filho dele tem em São Paulo, que é do filho dele. Então, a despesa do filho é do filho, a despesa do pai é do pai. Agora, se um dia ele fizer isso, ele vai assumir. Mas para fazer isso, o Tribunal de Contas tem que dizer que a Sociedade de Economia Mista, a Prodesan, ela é dependente. E o Tribunal de Contas, dos 8 anos do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, não considerou a Sociedade de Economia Mista como dependente. Então, passou o processo eleitoral, estou esclarecendo. As pessoas precisam conhecer melhor como se faz um orçamento, em vez de ficar falando coisa que não está no orçamento e que dizem que deveria estar no orçamento. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Antes, só pegar aqui um gancho do que o Altair de Marco dizia aqui várias vezes, na minha ausência aqui do programa, que ele estava cumprindo aí a legislação eleitoral. Essa legislação eleitoral, quando a gente está fora do período eleitoral, a gente está no ar, na boa, e as eleições estão correndo, como eu sempre fiz cobertura eleitoral, essas coisas todas, Você ouve as pessoas reclamarem e tal, mas acaba entrando por aqui e saindo por ali, Agora, você tirar um profissional de comunicação do ar 90 dias antes do pleito, ou durante 90 dias por causa do pleito, é uma violência contra um profissional. Quando a eleição tinha, ou quando a campanha eleitoral tinha 90 dias, você até compreende. Eu acho que já achava naquele período que 60 dias era o suficiente. Agora a campanha eleitoral tem 45 dias. Você obriga o profissional a sair do ar com 90 dias. Eu fiz essa experiência e, vou ser sincero, ela foi terrível, terrível. Realmente é uma coisa que você sai do ar durante 15, 20, 30 dias e ninguém mais sabe quem você é. Fora algumas exceções, evidentemente, claro, A gente sabe quais são as figuras aí mais conhecidas, da mídia, enfim, Está feito aí o registro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bom, voltamos aqui, Fernando Chagas conosco, o nosso Rafael de Paula e o Santana lá na ponta acompanhando o que de mais importante vai acontecendo. Eu fiz um contato aqui via WhatsApp com a Débora Camilo, a respeito daquele problema que citamos há pouco, vamos ver se ela responde, E dependendo da resposta dela, se ela responder, evidentemente, a gente passa aí para o telespectador também a fala sobre a possibilidade de impugnação da candidatura dela por ela ter disparado, pelas redes dela ontem, mensagens de campanha eleitoral, enfim, pedindo votos, essa coisa toda, já que a legislação é clara e não permite. Bom, segundo turno aqui na Baixada Santista, em São Vicente, a jornalista, companheira nossa aqui, Solange Freitas, repórter, durante muitos e muitos anos da TV Tribuna, uma boa repórter, sem dúvida alguma. Não sei qual é a experiência que ela tem em gestão, desconheço completamente. Exatamente. Como o Caio Amado também, que é um funcionário público da Prefeitura de São Vicente, também desconheço qualquer conhecimento que ele tenha na área de administração pública ou de gestão. Não sei se ele tem algum curso em relação a isso, enfim, espero que tenha, porque um dos dois, salvo engano, salvo problemas de última hora que possam acontecer, porque está todo mundo falando tudo a respeito da eleição de São Vicente, depois dos tiros que foram disparados contra o carro onde estava a Solange Freitas. Bom, o que você
Como é que você vê esse segundo turno aí, Rafael? Olha, difícil de dizer como vai sair, porque eu acho que assim, na última eleição, né, em 2016, o Caio Amado conseguiu cativar um público que ele fidelizou, viu, Edgar? Não é uma... Às vezes a gente vê um candidato assim de ocasião, que o pessoal, não, tudo bem, eu vou nele. A Marina. Né? A própria Marina, exatamente, Marina Silva. Então, eu acredito que o Caio conseguiu cativar o público de uma maneira muito, muito grande, né? E aí ele trouxe esse discurso da última eleição, ele trouxe gente para pedir voto para ele, e agora nesse segundo turno, é claro que o pleito de São Vicente ainda está tumultuado, essa questão do atentado contra Solange Freitas, obviamente deixa o ambiente enevoado, né? Tenso, né? Tenso pra caramba, mas não consigo vislumbrar assim certeza para nenhum dos dois lados. Eu não tenho prognóstico também. Não tenho prognóstico. Assim, 44%, obviamente, é um percentual. Não, 41%, perdão, 41,4%, obviamente é um percentual respeitável, né? Porém, esse índice altíssimo de abstenção, nesse momento, e que aumenta talvez seja menor no segundo turno. Eu acho que vai aumentar. O que pode fazer... no segundo turno. Aumentar a abstenção? Eu acho que não, porque conforme o tempo passa, a não ser que tenha um novo surto muito grande, conforme o tempo passa, as pessoas vão se sentindo cada vez, aos pouquinhos, vão se sentindo mais à vontade para sair, né? Então, se a gente tiver um índice de abstenção menor no segundo turno, o resultado fica ainda mais imprevisível, Edgar. Né? Então, é difícil de dar o prognóstico. Para mim é palpite, mero palpite. Dizer este ou aquele é mero palpite. Agora, por que eu acho que vai aumentar? Não tem eleição dos vereadores. Os vereadores levam hipoteticamente, não pega o eleitor e leva nas urnas, mas o vereador tem interesse que o seu eleitor vá votar e acaba colaborando com o prefeito. Haja vista a votação do 45 aqui. Já na eleição isolada no segundo turno, e com desgaste, que hoje eu vejo muito desgaste do brasileiro com a política. No meu modo de entender, esse desgaste da política e dos políticos, e a pandemia acentuou isso, esse distanciamento. E eu vejo uma certa decepção, Boturão, do eleitor brasileiro com a nova política, né? Em 2 anos ele já se... Uma coisa que não existe. Que não existe. Não existiu. Ou é a boa política, não é ou política. é a política ruim, né? Ou a política é eficaz ou não é eficaz, não tem a boa e nem a má. O brasileiro está decepcionado com o estelionato eleitoral que ele percebeu que foi vítima, já está percebendo. Na última eleição de cargos para Estado e União. É isso, já está percebendo, né? A realidade está batendo a porta. E para o brasileiro que ele vem numa sucessão de decepções, né? Eu acredito que além da pandemia houve essa decepção. Mas lógico, a pandemia, né? Muita gente se preservou durante 3, 4 meses, né? Agora mais ainda, eu não vou votar. E aí, Santana? O Sidney Neves e o Guriel Vilas Boas pedem justamente para a gente comentar o resultado da eleição em São Vicente. Bom, a principal constatação que a gente percebe é que sempre que um prefeito ele pleiteia a reeleição, então a eleição em si é uma prova de fogo, é um teste de aprovação de mandato, de gestão. Se o eleitor vai decidir se ele para ou continua. Então, no caso aqui, as urnas indicam isso daqui. Pedro Gouveia teve 18,86% dos votos válidos. É um sinal muito claro de que o eleitor vicentino não aprovou essa primeira gestão do Pedro Gouveia e não o habilitou para continuar no mandato. A gente tem que levar em conta também que São Vicente é uma cidade muito carente, com problemas crônicos e históricos, tem um problema muito sério de orçamento, um orçamento muito reduzido que impede qualquer governante que seja de fazer investimentos para suprir as demandas históricas que a cidade tem, mas ainda assim o eleitor vicentino percebeu que o Pedro Gouveia não está habilitado a dar continuidade a essa sua gestão. E agora a grande dúvida é como é que o próximo governante, seja Solange Freitas ou Caio Amado, vão dar enfrentamento a esses problemas crônicos de São Vicente. Lembrando que o Pedro Gouveia foi extremamente prejudicado, né, pelas decisões tomadas pelo governador João Dória, né?
O Márcio França tinha liberado aí uma série de verbas para dar continuidade a várias e várias obras importantes na cidade. Isso é verdade. E a partir de janeiro de 2019, todas elas foram tolhidas, né? Foram derrubadas pelo atual governador. Revogadas numa revogadas, canetada. né? Uma canetada, como nunca havia se visto uma coisa dessas no estado de São Paulo. Nenhum E para a Baixada governador- inteira, não pra só para São Baixada Vicente. inteira. Baixada inteira. São Vicente foi a mais prejudicada, Santos sofreu também, Guarujá, enfim, né? Mas na verdade. questão de São Vicente, o prejuízo foi realmente muito grande, né? Foi, na verdade, incomparável. Teve a questão da Ponte dos Barreiros, houve a intervenção do presidente Bolsonaro, a Ponte dos Barreiros está aí passando pelas suas reformas, mas até que ponto a gente pode colocar aí, eu acho que foi decisivo, né? Acho que foi decisivo, os tiros sofridos pela candidata Solange Freitas, um absurdo, né? Uma coisa realmente sem pé nem cabeça, no mínimo cabimento, isso tem que ser condenado sempre, mas em termos eleitorais, na minha visão, foi um fato decisivo para a arrancada dela em direção ao segundo turno, já que a pesquisa do Badra, né? A pesquisa Badra, da sexta-feira passada, divulgada aqui, dava o prefeito na frente, com o Caio em segundo e a Solange em terceiro, né? Mas essa pesquisa foi realizada antes do atentado sofrido por ela. A eleição não é razão, a eleição é emocional. Lamentando o fato que ocorreu e tem que ser apurado e ser punido, quem praticou ou quem mandou, ou ambos, eu vejo que este fato lamentável interferiu na eleição. A tendência naquele momento seria de dar o Caio Amado e o Pedro Gouveia. Com aquele fato que eu digo, mexe com a emoção, principalmente no Brasil. Qualquer fato, principalmente dessa natureza, mexe com o eleitor. E o eleitor tenta, acaba emocionalmente se envolvendo e mudando o seu voto, ou o indeciso, direcionando o voto para essa pessoa. Isso é um direito legítimo de cada um, mas todo fato relevante numa sociedade e numa eleição parelha acaba interferindo. Isso não deslegitima a Solange Freitas. Não, ao contrário, ela é muito competitiva. E mesmo que ela chegasse em terceiro, já seria um ótimo resultado. Está no segundo turno, vamos ver agora o desempenho dos dois. Não apenas ela é muito competitiva, né? Porque tem uma imagem pública reconhecida pelo público, como também o PSDB da Baixada Santista é muito competitivo, né? Na última eleição, 2016, agora a gente ainda tem que olhar o panorama com calma agora em 2020, mas na última eleição em 2016, das 9 cidades da Baixada Santista, 7 elegeram prefeitos do PSDB, né? Então é um partido que está muito bem estruturado, muito fincado na realidade da Baixada Santista, né? Agora, se tivesse acontecido, Chagas, né, meu sentimento, de o Pedro Gouveia ir para o segundo turno com o Caio Amado, aí eu não estaria falando que é difícil de conjecturar, eu estaria apoiando, eu estaria acreditando na vitória do Caio Amado. Eu acredito que justamente talvez pela impossibilidade de promover mudanças mais substanciais, né, os prefeitos de São Vicente, historicamente, não estão sendo reconduzidos, né? O Biri aconteceu a mesma coisa, teve essa questão agora com o Pedro Gouveia. É um grande desafio ser prefeito O Biri de nem São candidato Vicente. à reeleição foi, né? Exatamente. A cidade ficou, se como é retirou. que eu posso dizer, coberta de lixo, né? De ponta a ponta, uma coisa simplesmente inacreditável que aconteceu na O administração Tércio foi do para Biri. Limeira. O prefeito Tércio foi... o Tércio foi injustamente acusado, né, pelo Biri. O Biri perseguiu o Tércio depois de eleito, enfim, né? Quer dizer que o cara política de São sai Vicente é rico. agitada. Quer dizer que o Sem cara sai dúvida. rico da prefeitura de São Vicente, mas é obrigado a trabalhar em Limeira, né, como secretário de administração do prefeito do PSB, né, indicado pelo Márcio E França. São Quer dizer, Vicente é uma cidade muito carente, que requer realmente muito do poder público. É mesmo. E o poder público em São Vicente, ele tem escassez de recursos. Vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo, já a gente fala um pouco mais sobre as eleições 2020, né? Já que para muita gente foi uma grande surpresa o Guilherme Boulos chegar ao segundo turno em São Paulo. A gente aqui já comentava nos bastidores, né, durante o período eleitoral, que o Boulos seria realmente a grande novidade, a grande força da esquerda, né, até o final dessa campanha e provavelmente daqui para frente São Paulo, portanto, PSDB contra o PSOL, Bruno Covas contra o Guilherme Boulos, e eu acho que hoje já tem debate até, né, entre os dois candidatos. Voltamos já. Muito bom, falávamos aqui sobre a eleição em São Paulo, que agora todos os olhos da política nacional se voltam
para a capital paulista, né? Uma disputa bastante interessante, o atual prefeito Bruno Covas tentando a reeleição contra o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos, né? E ficam aí as dúvidas, né? Por exemplo, Márcio França declarará apoio a uma das duas candidaturas ou vai dizer apenas que vai votar? Provavelmente ele vai dizer que vai votar no Bruno, né? Me parece, né? Não vai declarar apoio, eu acho que de forma nenhuma, ao Boulos. Pode ser que libere aí o partido e tal, né? Eu iria mais pela liberação. Pela liberação. Porque, de certa forma, o PSB... Um indicativo com o voto, né? Eu vou isso. votar se o partido quiser me seguir, tudo bem, mas fica à vontade. E tal. Não que eu considere, hoje eu não considero o PSB um partido de esquerda. Eu vejo o PSB mais um partido de centro. Centro-esquerda, né? De centro. Mudou bastante o PSB, mas o PSB tem essa tradição de centro e tem muita gente do PSB que ainda é de esquerda, não de extrema esquerda, de esquerda ou de centro-esquerda, e que vai dar uma certa pressão para que vá com o Boulos. Porém, o Márcio França, até pela sua formação, de uma pessoa mais de centro, iria com o Bruno Covas, que ontem deu um discurso, nós estamos até conversando aqui, de centro. É o que boa parte da população brasileira está procurando, uma pessoa de centro, equilibrada. Vamos esquecer os extremos, vamos ter ponderação. E ontem o Bruno Covas, ele foi nessa direção. Exatamente. E no caso do Boulos, eu estou vendo uma nova esquerda, uma esquerda que já está se desligando do PT, e o PT ainda não fez autocrítica. Mas os eleitores do PT, os eleitores da esquerda que votavam no PT, já estão deixando o PT de lado. Haja a votação do Tato e está migrando. Acabou crescendo ainda, né, na reta final, né? 8%. Né? Mas tem, o PT ele tem esse voto. Veja Mas já visto o Douglas, né? Eu ia falar isso. Está indo para uma nova esquerda, para o Boulos, que está deixando aquele lado radical de invasor de terra para ter um discurso ainda de esquerda, mas um discurso mais palatável para a sociedade. Eu vejo o Boulos como uma fotografia atualizada, um Photoshop do Lula. O jeito como ele fala, até o tom que ele coloca assim na voz, deixando um pouco mais grosso, a viradinha na cabeça, a forma... É mais intelectual, é uma né? coisa que ele tenta trazer... Aquela... Ele tenta trazer... Não é tão rude quanto o Lula era. Então, o Lula era rude no começo. Depois que foi eleito presidente da República, ele já estava vestindo Armani, né? Já era... Mas eu digo assim, o linguajar do... Já estava diferente um pouco. Então, eu vejo que o Boulos, ele consegue cativar aquela pessoa que lembra com carinho, né? Ou com admiração de quem era o Lula antes. Eu tenho essa impressão. E o Bruno Covas, né? Que na minha opinião vai ser eleito prefeito de São Paulo, né? Eu tenho esse sentimento, porque a esquerda tem uma rejeição, tem um público cativo que sempre vai fazer cargos no legislativo, que sempre vai ter expressividade na discussão política, mas São Paulo capital tem rejeitado as propostas de esquerda, historicamente tem rejeitado todas as propostas de esquerda. E se o Márcio França... historicamente, veja, São Paulo elegeu Luiz Erundina, elegeu Marta Suplicy, elegeu Fernando Haddad, quer dizer, tem uma história aí. Mas nós tivemos aí Serra, Kassab, João Dória, para falar dos mais recentes. Depois do Kassab veio o Haddad. Né? Não, a esquerda em São Paulo. Mas o Haddad foi muito rejeitado. Né? Foi. Então, assim, eu vejo que São Paulo tem rejeitado as propostas de esquerda, mas mais recentemente. Agora, você virou a declaração do Lula ontem ou não? Não vi. Eu falei pro Tato abrir mão. Ele não abriu porque não quis. O fato do PT ter chegado a esse lugar é graças ao candidato, ao Tato, né? Porque se ele abrisse mão como eu mandei, né? Provavelmente o Boulos teria chegado à frente do Lula. Butrão, mais uma vez o Lula quer pegar carona, adota aquela postura que é a seguinte: se o filho eu ganho, nós empatamos, você perde. Então, quando é derrota, é sempre o outro, nunca é ele, né? E, na verdade, o que eu interpreto é que os resultados dessas eleições municipais, não só em São Paulo, mas nas grandes metrópoles do Brasil, principalmente nas capitais, indicam dois fatos muito interessantes. Primeiro, é a derrota do PT nas principais cidades do Brasil, né? Que isso aí está muito claro. E o exemplo máximo é o Gilmar com J em São Paulo. E também a derrota do bolsonarismo, não apenas
ou aqueles candidatos apoiados pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas aquelas pessoas, aqueles candidatos que personificaram o modo de Jair Bolsonaro de pensar, inclusive no que se refere ao enfrentamento da pandemia, que tentaram negar a ciência, minimizar o risco da doença e assim por diante. Outro aspecto que eu queria destacar aqui, com relação ao PT de Santos, eu vejo que o Douglas, o candidato Douglas do PT, eu acho que ele foi até maior que o Partido dos Trabalhadores. Se você comparar a votação dada aos vereadores do PT, foram 12 mil entre votos nominais, votos em candidaturas coletivas e votos em legenda, foram 12 mil. E o Douglas teve mais de 14 mil votos. Significa dizer o quê? Que ele teve votos além dos petistas. Então, ele conseguiu cativar uma parcela até maior de eleitores. Mas indica, sim, um grande enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores e também do bolsonarismo no Brasil. Danilo Morgado, é isso? Contra Rafael Chini, na cidade de Praia Grande. Raquel. Rafael não, Raquel. Raquel Chini, não é? Que é uma funcionária de carreira da prefeitura, né? Mulher de extrema confiança do prefeito Alberto Mourão. E pela primeira vez na história de Praia Grande acontece um segundo turno, né? O prefeito Alberto Mourão estava acostumado a fazer os seus sucessores com uma certa facilidade, né? E isso não acontece agora em 2020, né? Não sei se é algum desgaste de material também, novas lideranças surgindo. Eu vejo, aí o que eu vejo, a Raquel Chini tem um leve favoritismo, mas não dá para descartar o Daniel Morgado. E o que eu vejo aí? Danilo, né? Danilo, desculpe, eu sempre troco o Danilo pelo o Morgado, já não é a primeira vez, desculpe, candidato. Eu vejo que vai ser uma eleição contra ou a favor do continuismo. Talvez, em parte da população da Praia Grande, já esteja havendo um desgaste de material. Vai ser uma eleição difícil, leve favoritismo para Chini, mas eu não cravo, não. Eu prefiro esperar. E uma coisa importante, como serão feitas essas alianças com os perdedores? Isso é importante. Não só com os candidatos, mas com o eleitorado que votou no outro. Ô Chagas, dentro do que você está falando, é interessante a gente destacar que os demais candidatos, além do Danilo Morgado e da Raquel Chini, também tiveram votações significativas. O Alexandre Cunha teve 8,5% dos votos, Janaína Balares 8,7%, o delegado Comim 6,5% dos votos. Relevante. Então, a votação nesses candidatos é sim um voto contrário ao continuismo representado pela Raquel Chini. Quer dizer, é muito mais fácil o eleitor desses candidatos migrarem para a candidatura do Danilo Morgado do que aderirem à candidatura apoiada pelo atual prefeito Alberto Mourão. Em tese, eu acho que é isso mesmo, né? Porque se faz uma frente a quem está na administração. Teoricamente, nunca se sabe exatamente como é que essas negociações e muitas vezes, vão se dar, né? E muitas vezes o eleitor não segue o seu candidato de primeiro turno, ele tem independência. Exato. Sim. Mas eu vejo que é uma situação que vai ser definida mesmo ali na reta de chegada. Tem aquelas chamadas conversas agora, não é? Enfim, projetos, alguém propõe isso, um propõe aquilo, quero assim, quero aquilo. Né? Isso eu não consigo, isso eu não posso, ou pede uma secretaria aqui, isso é uma questão, é uma discussão republicana, não é nada de errado, nada demais, é uma questão de alianças, né? Para se definir os apoios para o segundo turno. Uma informação adicional, hoje de manhã eu participei de uma entrevista no programa da Nova Brasil FM, uma rádio online, comandada pela Roberta Lemos, e a Raquel Chini participou por telefone desse programa e ela falou uma coisa que é muito importante, que eu acho que merece ser levada em consideração. Ela se queixou de que não conseguiu fazer campanha nos bairros periféricos da cidade, principalmente na terceira zona, por conta de uma restrição imposta pelo crime organizado. Então ela argumenta... Ela também não conseguiu? Ela não conseguiu também. Ela falou que teve vários cabos eleitorais dela ameaçados. Ela pessoalmente foi impedida de percorrer alguns bairros da cidade. Então é sim um fator que pode ter influenciado. Ela pode ter tido menos votos do que ela potencialmente teria. E talvez agora no segundo turno, com o reforço do policiamento, uma ação mais efetiva do poder público na área de segurança pública, talvez ela tenha mais condições de fazer campanha nesses bairros periféricos. Pois é, o governador João Dória, durante a campanha, né, não era governador ainda, depois quando assumiu, enchia a veia, né, para falar que
com ele não tinha essa coisa, com ele não tinha essa questão da criminalidade, pegou lá os principais líderes do PCC, embarcou para o Distrito Federal, né, presídio de segurança máxima, que irritou muito o governador do Distrito Federal. E agora? Isso aí foi fator preponderante durante a campanha eleitoral inteira no estado de São Paulo. Não foi em Santos, não foi em São Vicente, não foi Praia Grande, Cubatão, Baixada Santista, Litoral, não. Foi no estado de São Paulo inteiro, né, que se soube dessa proibição por parte da grife do crime organizado, nascida e criada e desenvolvida no estado de São Paulo, uma grife internacional, né, que comanda aí tráfico, né, e uma série de outras atividades, né. Isso é e real. que o Estado não conseguiu impedir, não conseguiu evitar, enfim. O ministro Barroso falava disso ontem na coletiva de imprensa do TSE, dizendo que houve uma série de relatos relacionados a isso, inclusive com restrições de acesso a colégios eleitorais. Isso. Né? E muito me causa espécie, porque na candidatura do governador Dória, ele assim, deixou muito claro o carimbo da ideia de padrão rota para a polícia militar. E agora os candidatos do partido dele estão sendo impedidos de acessar diferentes áreas, o que significa dizer que aquela realidade que já é uma velha conhecida do Rio de Janeiro está começando a mostrar a sua face aqui no estado de São Paulo. Isso não pode acontecer de forma alguma. O governador encheu a veia, não é? No começo durante a campanha eleitoral, enfim, criticou até os governos anteriores do próprio PSDB, como Alckmin, Serra, enfim, não é? O próprio Márcio França, que estava no cargo na época, e agora que o crime organizado se coloca a impedir, vamos dizer assim, né, as campanhas eleitorais em determinadas não, né, nas comunidades e nos morros pelo estado de São Paulo afora, não se viu nenhuma manifestação do Palácio dos Bandeirantes. O Estado não tem força política e institucional neste momento para impedir que os eleitores não, os candidatos, façam a campanha onde eles bem entenderem. O Estado brasileiro, de uma forma geral, ele não consegue que o livre exercício de pedir voto seja executado no Brasil inteiro, como ele falou. No Rio isso acontece, está acontecendo aqui em São Paulo, acontece no Nordeste. Então nós temos que nos preocupar quando a gente for votar, é importante votar de qualquer maneira, mesmo nessa pandemia, e exigir que o Estado volte a fazer a sua atribuição, a sua tarefa, exerça a sua função. Pois é. É o tal negócio de você vender aquilo que você não pode entregar, tá certo? Agora, a gestão do governador Dória é muito criticada, né? O Dória tem um percentual de rejeição enorme, na né? capital. Na capital paulista, enorme, gigantesca, não é? Então, essa coisa do Bruno Dória e tal, não sei o quê, você pode deixar estilado, porque o Bruno, na verdade, carregou a cruz sozinho, né? Porque se ele fosse depender do apoio do governador do estado, ele estava perdido. A gente falou aqui, o Chagas acabou de confirmar mesmo, né? Há uma rejeição enorme, porque ele foi prefeito, prometeu mundos e fundos, em 15 meses ele largou a prefeitura. E ele gostaria mesmo de disputar o Palácio do Planalto, né? Mas acabou disputando o Palácio dos Bandeirantes, acabou vencendo dramaticamente naquele segundo turno histórico com o Márcio França, né? 700 e poucos mil votos, né? Descobriu-se o resultado na última urna, na última urna, praticamente, né? E depois cantou aí de galo, enfim, né? Como eu disse, encheu a veia aí. Questão da segurança. Causa da segurança pública. Prometeu e não entregou. O Estado está enfraquecido no combate à segurança. Nós temos prova disso. Morro do José Menino, se você tentar subir o Morro do José Menino, você vai ver gente de metralhadora. Muito bem, a gente está adentrando aqui ao estúdio do Ponto de Vista, né? Já terá sentado aqui na nossa mesa o prefeito eleito de Santos, Rogério Santos, que ontem conquistou essa proeza, né? Uma grande vitória. Como eu disse há pouco, a gente discutiu aqui em parte no programa, né? Uma campanha plebiscitária. Você aprovou o governo Paulo Alexandre, você votava no Rogério Santos. Você não aprovou o governo do Paulo Alexandre, você escolhia um dos outros 15 candidatos, né, para votar, enfim. O Rogério alcançou a maioria absoluta, né,
com 51%, é isso, Santana? 50,54%. 50,54% dos votos válidos, não é? O que lhe garantiu, então, a condição de prefeito eleito de Santos, ele que vai assumir o cargo em 1º de janeiro. O Rogério, que era um homem de bastidores, né? Um cara de extrema confiança do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, fala esse negócio de braço direito e tal, não sei o quê, que isso é meio chato, né? Porque o braço direito, a impressão que era o cara, o preferido, não era nada disso, né? O Rogério era um homem forte, não é? Que ajudava diariamente o prefeito, convivia diariamente com o prefeito além do gabinete, mas outros secretários também foram muito importantes, né? E colaboraram muito para que a gestão tivesse sucesso. Rogério, parabéns pela vitória, muito obrigado pela participação aqui. A gente sabe que a agenda está carregada, eu sei que você está fazendo um esforço danado para dar essa passadinha aqui e dar o seu abraço ao telespectador do Ponto de Vista. Parabéns, novo prefeito. Obrigado. Excelente gestão. Obrigado a todos, obrigado aqui a bancada mais uma vez. Não podia deixar de vir aqui, dar um abraço no meu amigo Boturão, programa Ponto de Vista, que é um sucesso, né? Meu pai sempre assiste, está assistindo hoje aí, né, pai? E falar com vocês. Américo Carvalho dos Santos. O filhão aqui, prefeito, deve ter sido uma emoção muito grande para ele ontem, né? Ali o TSE, hein, rapaz? Para quem fica nervoso, olha... Foi um final de eleição daqueles, né, Rogério? Exato. Eu não podia deixar de vir aqui. É o primeiro programa que eu faço de bancada e depois de eleito, depois das eleições, porque é um programa que eu gosto muito, né? É o programa da família santista, de todos nós da Baixada Santista, e esse jornalismo sério aí, você sabe a admiração que eu tenho por você há muitos anos, e não podia deixar de... Hoje fiz uma reunião com o prefeito de transição, né? O prefeito assinou o grupo de transição por decreto. Transição vai ser mais ou menos tranquila, né? Boturão, o que acontece? A gente não pode perder tempo, né? E o mundo hoje vive um momento especial. Estamos quase no fim do ano, né? Isso. E eu tenho mais de 400 propostas do plano de governo construída com o eleitor, com as pessoas que eu visitei, com as reuniões que a gente fez por videoconferência e mais. Nesse plano de governo está tudo que o prefeito está deixando preparado. Os projetos, os financiamentos, projetos na área da habitação, projetos na área da drenagem. Eu agora estou saindo daqui do programa para ter uma reunião com o ministro da Infraestrutura, o doutor Tarcísio, está em Santos hoje, veio aqui... Visitar o Porto aí? Veio visitar o Porto e o prefeito Paulo Alexandre me convidou, porque temos a questão da drenagem, ali da Zona Noroeste, né? Temos a drenagem ali no muro, na ferrovia, e já é essa oportunidade que a gente não pode perder, né? E essa transição é justamente isso, a gente compõe o grupo e já com esse planejamento da execução dos projetos que estão em andamento, juntamente com as novas propostas. Isso não dá uma descontinuidade, nós precisamos agir com muita responsabilidade, com muita rapidez, porque o momento pede. Em homenagem ao prefeito eleito, o Ponto de Vista ganhou mais 6 minutos na grade, tá certo? Eu agradeço aqui ao pessoal lá do Master. Não, Marcos Santana. O Rogério Santos, primeiro, prefeito Rogério Santos, agora, prefeito eleito. Agora. Primeiro, parabenizar pela vitória e desejar boa sorte, que o sucesso do Rogério Santos é sim o sucesso de todos os santistas. E o senhor comentou muito bem que começou já a transição, não perdeu tempo, começou a transição. É um governo de continuidade, a gestão do Paulo Alexandre Barbosa, mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente no que vai ser diferente o estilo Rogério Santos de governar, inclusive com relação à formação de equipe. Santana, todo governo é diferente. O próprio governo do Paulo, participei dos dois. No primeiro eu fui chefe de gabinete com uma função mais específica, no segundo como secretário de governo para tocar essas obras importantes da cidade de Santos, os grandes projetos. Então, cada governo é diferente. E vai ser assim também comigo. Nós vamos ter projetos importantes, como eu sempre frisei, que eu não vou criar nenhum cargo, mas vou transformar um cargo numa secretaria específica da região central, né? Nós precisamos revitalizar o centro através da habitação. Então, temos novas propostas, né? Continuar o que eu me propus como prioridade, educação em período integral, geração de emprego e renda e a zeladoria da cidade. E o centro faz parte desse grande trabalho. Nós vamos continuar as obras na Zona Noroeste de drenagem, nos morros, obras de drenagem por toda a cidade. Incentivar o turismo, como fizemos, vamos continuar fazendo. Só que algumas questões vão ser alteradas, né? E a composição de governo, ela vem naturalmente, tem bons quadros da prefeitura e nós vamos analisar. Rafael, pois não.
mais uma vez, parabéns pela eleição. Acredito que a população santista tinha uma confiança muito grande no governo Paulo Alexandre e sentiu confiança olhando nos seus olhos, candidato. Prefeito eleito, na verdade. Eu acredito que você, nesses 8 anos acompanhando a prefeitura, já tem um conhecimento sobre como funciona ali, que vai fazer essa transição ser extremamente tranquila e suave, né? E muito, muito fácil de lidar com quem já está lá dentro, até porque a sua própria vice também já tem uma experiência na máquina. Então, eu acredito que vai ser muito, muito fluida essa transição. Eu particularmente, tenho uma visão de que o empreendedorismo precisa levar essa cidade para frente e fico feliz com o seu posicionamento, o seu discurso, no sentido de colocar isso como um dos teus 3 carros-chefes na sua atuação. Então, boa sorte e muito sucesso na sua gestão. Vinha sendo uma marca também, né, do Exato. do Paulo, né? E assim, governar é dialogar. A gente já conversou algumas vezes, essa questão do empreendedorismo é bom, né? É extremamente necessário para a cidade e a gente vai construir esse trabalho juntos. Eu acho que o prefeito, eu sempre falo, prefeito, algumas pessoas acham que ser prefeito é vaidade, e não é. Ser prefeito é ser funcionário público, né? Nós somos funcionários da população. Cumprimos um determinado papel, assim como o trabalhador cumpre o seu papel no dia a dia, o empreendedor, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai somar para essa cidade, a nossa cidade de Santos, essa cidade tão querida que vive no meu coração, o meu nome, mas é a cidade que meu pai escolheu quando veio de Portugal, com 18 anos, novinho, sem família, sem ninguém, para vencer na vida. Então a gratidão é dobrada, é a cidade onde eu nasci, é a cidade A mãe era santista? Minha mãe santista, nasceu ali no bairro do Campo Grande, meu avô era barbeiro ali na rua Espírito Santo, próximo da Amazonas, então é uma tradição Minha mãe morava em chalé com a minha avó, com o meu avô, e essa tradição do santista e construindo pessoas como você. Você é um cara jovem aí, também um cara focado aí nessa parte do empreendedorismo. E vamos construir a cidade juntos, cada um fazendo a sua parte, colaborando com as ideias de todos. Ô, Rogério, a gente tinha uma preocupação, né? Todos aqueles que estavam em apoio ao Rogério, enfim, como é que o Rogério ia se sair, né? Nos debates, né? Escutando ataques, como o Chagas colocou há pouco aqui, né? Pessoas que demonstraram pouco conhecimento da cidade, pouco conhecimento da máquina, que você trabalha dentro do governo, conhece a máquina, está lá 8 anos junto com o prefeito, enfim, uma série de obras sendo feitas, uma série de problemas que ainda estão por resolver e outros virão mais à frente. Claro, a vida é assim, é dinâmica, né? A cidade é dinâmica, enfim, né? Você se saiu muito bem, viu? Eu queria te dar os parabéns. O cara meio tímido, assim, que começou a participar do Ponto de Vista aqui, o Santana lembra, né? O cara estava meio travado, essa coisa toda, devagarinho foi se soltando, mostrando total confiança no conhecimento que tem, não é? E no tempo de trabalho ao lado do prefeito. Queria te dar os parabéns, né? Elogiar também, claro, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, afinal de contas foi eleito, reeleito e agora consegue fazer o sucessor, né? Junto aqui um trabalho importante de toda a equipe, né? De todo o governo, com o Rogério Santos, desejar que você seja realmente o melhor prefeito da história de Santos, que é o que todos nós desejamos a partir de 1º de janeiro. E espero que você volte aqui antes disso, até para a gente bater um papo com mais calma, tá bom? Turão, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, com você que nos assiste. É um prazer estar aqui, né? E ser prefeito, repito, não pode ser vaidade, tem que ser uma missão. Eu escolhi ser funcionário público, é a missão da minha vida, a gratidão que eu tenho pela cidade de Santos, mas trabalhar pelas pessoas. Esse olhar das pessoas no período da campanha, olhar de esperança, olhar de agradecimento, olhar de cobrança, isso é importante, né? A gente, esses anos todos aí trabalhando por esse governo, com esse governo, a gente exerceu algumas funções em que deixa a gente um pouco mais fechado, mais retraído, faz parte da nossa de gabinete, função. né? Na verdade. Sim, mas esse trabalho com as pessoas, ouvindo as pessoas, isso me motiva, isso me dá vontade de trabalhar cada vez mais pela cidade de Santos, ainda mais no momento que a gente está vivendo. E a eleição em Santos foi isso, uma eleição diferente. Só tem 6 cidades no Brasil que tiveram mais de 15 candidatos, 16, né? O santista teve opções, teve várias opções, isso foi bom para a democracia. Cada santista escolheu o seu candidato, cada eleitor. Quero agradecer a todos, os que votaram em mim, lógico, mas também os que não votaram e dizer que é momento de união para a gente trabalhar junto e a gente vai trabalhar para todos os santistas, para todos os cantos de Santos. E é assim que tem que ser, com seriedade,
com firmeza e com muita responsabilidade. E é assim que tem que ser mesmo. Parabéns ao Rogério, parabéns ao prefeito. Obrigado, Rogério, por ter conseguido esse espaço aqui, a Raíssa, aqui desesperada, trazendo o Rogério aqui para a gente chegar ao bom termo aqui no final do programa. Agradeço o pessoal do Master aí por conceder mais uns minutinhos para a gente. Santana estava desesperado para fazer mais uma pergunta, mas vai ficar para a próxima, que eu não posso. Se pudesse ficar até as 3h30, 4 horas, a gente ficava, mas não dá. Primeira entrevista do prefeito, obrigado a todos. Obrigado ao Rogério, o Rafael, o Chagas estava aqui com a gente, Santana diariamente com a gente. Ponto de Vista, volta amanhã, 1h30 da tarde. Um abraço, valeu, gente, obrigado. Voltei para onde o que eu sei fazer.